Olá, me chamo Raquel Fernandes e vim aqui hoje, nesse 30º Encontro Nacional da ANPAP, para apresentar o meu artigo A Ferro e Fogo, uma poética de ressignificação de processos na obra de Jorge dos Anjos. Esse trabalho abre uma possibilidade de leitura da série Gravaduras a Ferro e Fogo, do artista Jorge dos Anjos. Esse diálogo pretende ir ao encontro da história da arte, da antropologia, da diáspora e da religiosidade afro-brasileiras. A partir das análises iconográfica e iconológica das obras da série Instante Infinito, produzidas em parceria com o poeta Ricardo Aleixo, do levantamento bibliográfico e de entrevista com o artista, o texto desvela uma inversão performativa, onde o processo de produção da obra e seu resultado, além de se relacionarem, também iluminam o passado marcado pela escravidão. A memória de um corpo negro elabora uma nova performance para reexistir na contemporaneidade. A exibição da série foi realizada no período de agosto a outubro de 2017. Palavra-chave do trabalho: arte afro-brasileira, religiosidade, construtivismo e diáspora. Esse trabalho tem como recorte a série Gravaduras a Ferro e Fogo. Nesse conjunto de obras idealizado e executado diretamente em parceria com o poeta Ricardo Aleixo, Jorge se deixa aventurar pelas palavras e também desenha as sensações transmitidas para além de suas formas. Então, esse é um poema, né, visual feito pelo Ricardo Aleixo e marcado no feltro, né, pelo Jorge dos Anjos. A gente vai chegar nele daqui a pouco. Vigorosa e ao mesmo tempo delicada, pujante e sutil, a arte de Jorge dos Anjos, em parceria com Aleixo, produz um diálogo que fascina pela coragem de experimentar e encanta pela beleza, honrando a qualidade e o rigor típico dos artistas mineiros. Então, essa citação, né, do Tavares traz essa questão que a gente falou anteriormente, que é a experimentação, né, e o rigor da geometria, o rigor da queima, o rigor do processo, que é muito importante para Jorge dos Anjos também. Nessa imagem que compõe o catálogo da exposição, a gente vê aí o ato da queima da letra, né? Desse signo da letra N, e antes o O, o T, o A, que formam a palavra, e não só a palavra e o jogo de palavras instante infinito, mas nos propõe também uma infinitude no processo. A ferro e fogo. Com a presença constante do ferro como elemento principal de muitas de suas obras, Jorge dos Anjos estabelece algumas dualidades constantes no seu fazer artístico. Para dominar o ferro, cortá-lo, dobrá-lo e modificá-lo, trazendo outras formas e sentidos, é necessário que existam ferramentas e materiais específicos para transformá-lo. O fogo entra como elemento dominador do processo, para, ao final, prevalecer a forma rígida na estrutura, porém fluida nos sentidos. Projetada, desenhada e construída a partir de símbolos que transitam da geometria para a ancestralidade. Aí tem essa citação do Sampaio, que eu uso no trabalho, que diz: as forças formadoras dessa obra singular atuam em direção convergente, partindo de territórios distintos. Como toda arte que busca refletir, expressar e mobilizar verdades pessoais e universais, territórios físicos e culturais, a criação em processo de Jorge dos Anjos realiza uma inteireza e intensidade nessa proposta, tratando como princípio a constituição de uma linguagem que possa expressar, refletir, ordenar e dar sentido à sua experiência de ser e estar no mundo. É uma experiência tão turbulenta, né, que é preciso ordenar a partir da geometria e a partir dessa precisão da obra. Aqui uma imagem inteira também do momento da gravadura, do momento da gravação dos signos, dos símbolos no feltro. As gravaduras. A série de obras a que nos deteremos agora é o recorte específico desse trabalho e consiste em um conjunto de objetos bidimensionais, como telas feitas com feltro e marcadas com um ferro quente, a fim de produzir desenhos, riscos, textos e sentidos. Como podemos ver na imagem a seguir, a obra revela a versão em gravadura a ferro e fogo, como chama o artista, do poema visual Instante Infinito de Ricardo Aleixo, que também empresta o nome à mostra.
A percepção e a interação do espectador com a obra pode ser análoga a quando fazemos o contato visual com a fita de Moebius, por exemplo, obtida a partir do estudo da geometria dos poliedros, feito por Augusto Ferdinand Moebius em 1858, ou mesmo o símbolo do infinito. Segundo fala do próprio artista em uma visita ao seu ateliê, à Casa do Fazer, em 2018, ele diz: "Nós não sabemos onde começa e nem onde termina, mas compreendemos que tudo está lá, o tempo passado e o presente." Então, aqui uma outra obra sem palavras, mas com signos. Quando aceito o desafio de unir literatura na língua brasileira com afrosignos geométricos para construir pontes com a ancestralidade e assumir a cultura híbrida afro-brasileira, Jorge dos Anjos também assume o papel de reconstrutor da linguagem. Uma palavra não será mais apenas aquela palavra, mas irá dialogar com as formas, a luz, a sombra e a composição de frase visual que será construída na gravadura. O processo de construção da obra envolve o corpo inteiro no espaço. Daí, essa ressignificação da performance do corpo com a obra. Desde a preparação do instrumento da queima, esse espeto longo, ou vergalhão com a letra ou a forma geométrica soldada em uma das pontas, até o espaço onde o fogo irá se desenvolver para o aquecimento do instrumento de queima. Existe também o local, o terreno, onde o feltro se estica no chão e se deixa queimar, para marcar as formas e os signos. E aqui a fotografia inteira do processo de criação e produção dessas obras, que também consta no catálogo de exposição da Galeria de Arte do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. E esse na tela é o Jorge dos Anjos. Todo o processo é simbólico e efêmero. E, como já foi dito, dialoga com o resultado final e com a pulsão inventiva e gráfica do artista. Segundo Roberto Conduru, ele diz no seu livro: "Vital, essa pulsante geometria é, ao mesmo tempo, um indício do processo de vir a ser da obra e um elemento propulsor de sua fruição, evidenciando uma plasticidade a envolver matérias, linguagens e sujeitos." Todo esse vir a ser da obra, esse processo, ele evidencia essa plasticidade, envolve matérias, envolve o corpo, envolve a linguagem. E aqui temos uma imagem maior da instalação, que se chama Casa de Ferraria, gravadura ferro e fogo sobre feltro, forja e ferretes, borracha reportada, estrutura metálica. É uma instalação de 24 metros quadrados que foi feita na ocasião da exposição. E aqui o Stuart Hall traz um conceito interessante que aborda o estilo, língua e linguagem e o corpo envolvidos na obra. Existem aqui questões profundas de transmissão e herança cultural, de relações complexas entre as origens africanas e as dispersões irreversíveis da diáspora, questões que não vamos aprofundar aqui. Mas acredito que esse repertório da cultura popular negra, uma vez que fomos excluídos da corrente cultural dominante, eram frequentemente os únicos espaços performáticos que nos restavam e que foram sobredeterminados de duas formas: parcialmente por suas heranças e também determinados criticamente pelas condições diaspóricas, nas quais as conexões foram forjadas. E, para terminar, um trecho do Aleixo, do Ricardo Aleixo, que diz: "Longe de qualquer rigor programático, Jorge e eu decidimos fazer dessa mostra um ambiente multissensorial." E termina: "Aqui, junto com o apelo aos sentidos, tem lugar a meta-reflexão promovida pela obra artística. E nisso de não separar pensamento e execução, posso dizer que tem em Jorge dos Anjos um mestre insuperável." Aqui também temos uma obra de gravadura, onde ele também brinca com as palavras e a nossa forma de ler, que nos propõe uma onda, lendo sempre a última, a primeira e a última, a segunda e a antepenúltima. E, para terminar, um próprio Jorge dos Anjos, as palavras dele: "Desenho de ontem, riscadura. Pintura de hoje, ferradura. Nas linhas do tempo, escritura. Fogo cruzado em noite escura. Clarão na terra, gravadura." Jorge dos Anjos. Esse trabalho me deu muito prazer de fazer, trago aqui a referência bibliográfica. Ele faz parte do processo de construção da minha tese de doutorado e espero que vocês tenham gostado. Em breve vocês vão poder ler o trabalho inteiro. Obrigada.